E o programa Encontro Marcado tem a satisfação de receber aqui o meu amigo jornalista Haroldo Amaral. Nós estamos nos aproximando das eleições e na conversa preliminar que eu tive com o Haroldo, eu falei assim, para falar de eleição, nada melhor do que o jornalista Haroldo Amaral, que já vivenciou inúmeras eleições. Satisfação em recebê-lo aqui, viu, Haroldo? Obrigado, Márcio. Realmente, muitas eleições participei. Desde 16 anos de idade, eu faço alguma coisa que tem a ver com eleição. Primeiro, eu achava bonito distribuir panfleto. Então, em 76, eu fiz muito disso numa eleição que teve. E depois, por razões profissionais, né? Mas muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, já é a segunda ou terceira vez que eu venho falar com você sobre coisas da política e da cidade. E eu me sinto satisfeito e reconhecido por você ter me chamado. Poucos colegas fazem isso e eu sou muito grato a você e a toda a sua equipe. Haroldo, como eu disse no começo, nós estamos nos aproximando das eleições, né? Eu confesso a você, né, que hoje, se você me perguntar, Márcio, você vai votar em quem? Fora do microfone, fora das câmeras, tal, eu não saberia te responder. Mas eu não saberia te responder nem para presidente, nem para governador, nem para senador, nem para deputado federal, nem para deputado estadual. Para nenhuma das 5 cadeiras, sabe? E eu acredito que a maioria da população está assim, né? Eu sou um deles, eu não sei em quem vou votar. Tá. Eu não. Primeiro, eu padeço da mesma angústia que a população padece. Está difícil confiar nos políticos. Nós temos aí mais de 5 mil municípios que existem no Brasil que precisam desses políticos fazendo política. Não dá para acreditar que esses mais de 5 mil municípios, milhares e milhares de políticos que existam, tenham todos eles a mão suja de corrupção. Mas é uma dificuldade que a gente vai ter que enfrentar. A democracia é um exercício difícil de se executar, porque a democracia, primeiro, tem o direito individual e coletivo. No direito individual, o cidadão muitas vezes suja a mão com corrupção, com financiamento de campanha. Eu sou como você e a maioria de quem está nos vendo agora. Está difícil de escolher tanto a direita, no centro, como a esquerda. Existe um nível de radicalismo que dificulta as pessoas se aproximarem naquilo que tem convergência. A gente valoriza as nossas divergências e não vai atrás das convergências. O que são convergências? Proteger o Estado brasileiro. Nós estamos falando de uma eleição federal com 5 cargos nos estados e na União que tem o objetivo político de proteger a nossa nação, o cidadão. Proteger o emprego, proteger o investimento, ciência, tecnologia, proteger a indústria nacional. E eu hoje, observando o comportamento dos políticos que a gente tem aí, eu realmente não tenho essa confiança. Tenho, por uma natureza própria, eu me posiciono como um cara mais à esquerda, mas mesmo à esquerda, eu não me sinto confortável em dizer, vou votar no candidato que o PT indicar, no candidato do PDT, no PSOL, no PSTU. Por quê? Esses políticos, embora muitos deles eu conheço um pouco da história, eles estão entrando no discurso da radicalização. Eles estão rebatendo a radicalização com radicalização. O primeiro debate que a Rede Bandeirantes promoveu na semana passada foi uma vergonha. É folclórico, né? Você tem coragem de votar em gente, naquele tipo de gente que está se oferecendo para nos governar? Será que não tem gente melhor? É isso que eu queria te questionar. A gente parece que ficou esperando, fulano vai sair candidato. Mas cadê aquele fulano que você fala assim, bom, eu acho que esse... E eu fico imaginando, se a gente está colocando aqui, me parece, até hoje, na gravação do programa, no dia 14 de agosto, são 13 os candidatos à presidência da República. Era 14, mas a Manuela pode desistir. Né? Até o dia 15, né? Mas eu fico imaginando a importância que tem você votar bem para deputado federal e para o Senado da República. Tá? Eles que fazem as leis, né? Eles que fazem as leis, talvez esses 2 cargos sejam mais importantes do que a própria presidência da República. Todos eles são importantes, mas quem faz lei são os deputados e senadores. Eles são fundamentais. Quem caça um presidente são eles. Né? É o Congresso Nacional. Quem ordena os juízes é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional. Então a importância, e se a população tem aquela interrogação gigantesca para a presidência da República, eu fico imaginando para esses cargos do Congresso Nacional, Senado da República e deputado federal. A sociedade brasileira, ela sente um distanciamento dos seus representantes, os políticos. Agora a gente está vivendo a temporada de caça aos pobres, né? É uma piada que circula na internet e é verdadeira.
Nesse momento, gente rica, tem um cidadão aí que tem quase meio milhão de reais na sua propriedade. Ele pode mexer a qualquer instante, fora os outros bens que ele tem. É muita gente rica buscando o empoderamento para manter as suas vantagens ou seus interesses. Hoje o Brasil é uma economia em desenvolvimento e essa economia em desenvolvimento abre a perspectiva de manipulação internacional, de disputas internacionais e de corrupção, sobretudo de corrupção. Nós estamos falando de políticos que a gente não confia nos políticos por conta da corrupção. Mas vamos pensar um pouco na corrupção empresarial. A maioria das corporações, as maiores indústrias brasileiras, as organizações empresariais brasileiras, elas foram lá e corromperam os políticos. Aquela história, o corruptor é pior do que o corrupto. Não, mas o corruptor está na indústria. Mas vamos tirar a indústria nacional, que é conhecida. A própria Embraer, que nós temos uma unidade aqui na cidade de Botucatu, foi condenada pelo governo americano, pela justiça americana, por vendas de aviões para a República Dominicana, algum país latino-americano, na Índia e etc. A Embraer teve prejuízo na sua economia por conta de corrupção. A Bayer, que opera uma das maiores corporações mundiais, recentemente um diretor dele foi preso porque estava envolvido em corrupção. Entendi. Então a corrupção, a Volkswagen, vamos pegar exemplo brasileiro, a Volkswagen foi condenada no mundo inteiro porque ela mentiu para o comprador do veículo dela, dizendo que o produto dela não era poluente, mentiu. Então a gente está vivendo uma fase de muito dinheiro de corrupção, de drogas e das guerras que estão acontecendo, elas precisam chegar em algum lugar. Daí essa quantidade de dinheiro, ela macula democracias. Ela investe muito para desarticular, para fazer investimentos. E grandes investimentos no Brasil existe espaço. Existe espaço na infraestrutura de logística, existe espaço nos negócios agropecuários. A indústria brasileira, ela está penalizada hoje, está enforcada por conta dos tributos brasileiros, coisa que os nossos deputados, senadores e o presidente poderiam fazer. Poderiam fazer, né? Mas a gente só tem isenção. Eu não quero fazer uma defesa aqui de um candidato, Ciro Gomes, porque ele virou uma piada por conta dessa política que ele defendeu, de isenção de renegociações no SPC. Se você tem um nome SUS no SPC, o Ciro vai resolver. Vai resolver. Márcio, o governo faz o que com o agronegócio? Hoje mesmo tem aí uma notícia de 15 bilhões que serão possivelmente anistiados dos produtores agrícolas. Ora, é a anistia. Eles fizeram um investimento, não deu certo, houve a intempéries, eles tiveram prejuízo e, historicamente, o Estado brasileiro vai lá e põe dinheiro ou dá anistia. Porque o Márcio, o Haroldo, qualquer uma das pessoas que está nos ouvindo, perdeu o emprego, enfrentou um problema, os juros sobre juros dos impostos que a gente cobra, que as empresas de recuperação cobram, são vergonhosos, são estrondosos. É sabido que o Brasil é um país que tem os maiores juros do mundo. Por que isso não pode ser pensado? Se pode para o industrial que tem suas dívidas, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica não dá um desconto, por que o trabalhador brasileiro que está endividado não pode? É possível, existe essa gordura de dado para trabalhar. Não estou fazendo política aqui para o Ciro, mas ele lançou uma conversa, uma ideia que a gente está dando risada porque ela é direcionada para o pobre, para o trabalhador, para aquela pessoa que tem dificuldade, certamente muitos que estão nos vendo aqui. Mas o grande industrial e o agricultor, ele tem isso praticamente todos os anos. Nessa anistia de 17 bilhões de reais aí para os agricultores, muita gente que não merecia entrou também no pacote. Né? Muita gente, amigo do amigo. Né? O Madi, que foi ministro, que é um dos maiores produtores de grãos de soja do Brasil, ele vive sendo anistiado. Aí tá. E a riqueza dele vem da onde? Vem da produção que ele faz. Hoje mesmo estava vendo que o grupo Madi, lá de Goiás, ele está comprando 150 caminhões para transportar, novos, para transportar sua produção. Gente, isso aí é investimento, há mecanismo da gente mudar isso aí. 4 bancos brasileiros, Márcio, 4 bancos brasileiros detêm o crédito no Brasil. E esses bancos é que fazem aumentar a dívida pública, porque qualquer ponte que se faça em Botucatu, há que ter uma garantia da iniciativa privada ou do Tesouro Nacional. É mais fácil captar no mercado financeiro porque você ajuda a fomentar isso aí. Aí o banco lança um crédito de dívida para você. É daí que vem a dívida pública. Nós, brasileiros, estamos, por conta dos investimentos bons ou ruins que o Brasil tem feito nos últimos anos aí, historicamente até agora,
em cima de dívida pública. O Brasil está, junto com os Estados Unidos, entre os maiores devedores públicos, que capta dinheiro onde não tem. E isso tudo vem em cima do trabalhador brasileiro. Essas alterações que estão ocorrendo no mercado financeiro é justamente para fortalecer essas organizações, para não termos o risco de uma contaminação semelhante ao que está acontecendo na Turquia. Por isso, esse momento eleitoral ele é extremamente importante. Existem pautas de políticos que eles não sabem nem o que está fazendo, né? Hoje, por exemplo, eu estive vendo lá que o cara que criou a tal da Ursal está isolado num morro, tal do candidato Daciolo, que é do partido Patriotas, do Partido Patriotas. Ele está dizendo que os tais Illuminatis estão querendo matá-lo e ele está isolado, só sai de lá se for nessas condições. O cara não tem proposta, o cara não tem ideia, já foi considerado um dos piores parlamentares, deputados federais do Rio de Janeiro, um bombeiro, está pedindo ajuda para ser candidato, direito dele ser candidato, mas qualquer tiririca é melhor que ele. Mas, Haroldo, com todo respeito aos... Se falam tanto em reformas aqui no Brasil, né, e já faz tempo que eu bato nessa mesma tecla, conversando com amigos e às vezes em entrevistas, que a reforma política é fundamental. Agora, você acha que vai acontecer um dia? Porque qual é o interesse daquele político canastrão, e a maioria é dessa forma, que exista uma reforma política? Olha, a reforma política ela é fundamental. Já houve alguns encaminhamentos para ocorrer. Por exemplo, essa questão do financiamento público de campanha. Quando a gente fala de financiamento público de campanha, a gente está pensando assim, é o dinheiro do INSS que vai entrar nisso. E, de fato, é um pouco desse dinheiro. Mas o Brasil tem muito dinheiro. Não sei quantos trilhões por ano a gente recolhe de imposto. Agora, os juízes ganham bem, os deputados ganham bem, tal, não sei o que tem. Dá para ter financiamento. O que não pode é a iniciativa privada chegar e produzir lobby. Hoje, os deputados, a gente tem uma falsa democracia porque só existe lobista. Tanto existe lobista que no ano passado, ou no ano anterior, em 2016, foi criada uma função de trabalho chamada lobista. Se eu fizesse lobby em Botucatu, eu não precisaria me envergonhar de ser chamado de lobista. Mas hoje é uma profissão. E as maiores indústrias do lobby? A indústria esportiva, a indústria da arma, a indústria... Virou uma profissão. E rentável, né? Do agrotóxico. Essa gente elege seus representantes. Não existe a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada dos médicos, a bancada disso, daquilo. Gente, isso aí é exatamente a manipulação social que a gente está falando. As empresas, elas precisam ter os seus negócios, precisam estar protegidas e elege seus deputados e lá na frente vai cobrar tais deputados. Quando o PT e alguns outros partidos de esquerda lançaram a ideia do financiamento público, todo mundo veio mais ou menos com a ideia do Ciro Gomes, aí, do pagamento das dívidas dos pobres, né? E se você for ver as tais dívidas do pobre, é coisa pequena. Hoje mesmo eu estava vendo aqui em Botucatu, a média de dívida gira em torno de 200 a 500 reais, é a maior quantidade. E está negativado no... E está negativado. Quem que é? É o trabalhador. Então, esses lobbies, eles fazem a sua pressão, eles trabalham no sentido de criar facilidades para ele. É errado? Está na democracia. Se alguém aceitar, tudo bem. Mas do jeito que está o sistema político brasileiro e necessitando da reforma, esse é o único mecanismo que a gente tem. Inclusive, nessa eleição que está proibido o financiamento de campanha, você só pode, se o Márcio quiser financiar a minha campanha, ele só pode ser 10% do que ele ganha, do total bruto declarado, né? Se eu sou dono da maior empresa de Botucatu e quero votar em você e quero apoiar você, eu não posso pôr o faturamento da minha empresa. É o que eu recebo e declaro como pessoa física. Então, isso deu uma alterada. Daí que vem as brigas intestinais que estão dentro dos partidos políticos hoje por conta do financiamento de campanha. Muita gente não está tendo, candidato e não está tendo acesso porque não tem a cultura política da organização partidária. Então, nesse momento, a gente está vivendo as fases de registro de candidatura. É possível ocorrer muitas surpresas ainda de nomes de deputados estaduais e federais que não se viabilizem em função de não estar incluído no financiamento dos partidos políticos. Quer dizer, mudaram as regras do jogo e os políticos já profissionais não estavam acostumados com isso e não vão conseguir se adaptar, alguns deles. Mas eles criaram patrimônio, né? Criaram patrimônio. Bom, a gente está batendo um papo aqui com o jornalista Haroldo Amaral no programa Encontro Marcado. A gente vai com apoio cultural. Já já nós voltamos com a sequência desse bate-papo.
Voltamos com o programa Encontro Marcado, hoje batendo um papo com o jornalista Haroldo Amaral. Estamos falando de política, estamos falando de eleições e tudo mais. E esse imbróglio do PT? Será que a gente pode falar isso? Será que eu não vou combinar? Pode? Não, pode. Lula preso desde abril, ninguém esperava que fosse, está lá preso desde abril, né? Falam que continua dando as cartas. De repente o Haddad fica como regra 3, vice do Lula, mas na hora H, por ter sido condenado já em segunda instância, não vai poder ser candidato e vai sair o Haddad com a Manuela de vice. Isso. Né? O que você está achando de tudo isso? Olha, existem essa tal lei de guerra que eles falam, né? Que o judiciário estaria forçando muito. Olha, eu venho acompanhando as questões relativas à corrupção há muito tempo, né? É inegável que ocorreram, a exemplo de outros governos, historicamente, casos de corrupção no governo do PT. É verdade. Do Mensalão, teve o Petrolão e outras coisas envolvendo ou militantes desse partido ou pessoas da base. Eu, particularmente, eu defendo a ideia de que ocorreram muitas alterações na legislação, no Código Penal e etc., para se prender o Lula. Não compartilho 100% com essa ideia de que ele é um preso político, mas a gente não pode perder essa perspectiva. Não estou convencido. A gente não pode perder essa perspectiva e eventualmente ser verdade, porque isso já ocorreu. Grandes lideranças no Brasil e no mundo já ficaram presas dentro de um processo democrático, dentro de um momento em que determinada elite reage, ela impõe seus métodos, sua lei, etc. Eu acho que o Lula é uma das maiores lideranças do mundo, né? Não dá para tirar isso do Lula. Quando aquele presidente americano chamou ele de o cara... Esse é o cara. Esse é o cara. Então, ele realmente é. O Lula, ele ocupou um espaço com esse discurso de distribuição de rendas, de elevação econômica. De pagar dívida externa. De pagar dívida externa, de contribuir com nações pobres, com medicamento, com armamento. O Brasil deu tanque de guerra, avião e etc. para um monte de nação africana. Se você for lá na África, em determinados países, e falar mal do Lula, você apanha na rua. Se você for no Haiti e falar mal do Lula, uma nação que foi destruída, o Brasil, através da ONU, ocupou lá. E eu não falo isso porque são militantes da esquerda ou militantes de partidos que eu tenho relação, que falam. Eu tenho o hábito de ler publicações exteriores, leio muito coisa de análise de pessoas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, pessoas que discutem isso. Eles dizem que o Lula é uma grande liderança e que no Brasil está ocorrendo um processo de tensionamento social com o objetivo de se criar governos populistas, coisas do tipo, semelhante, por exemplo, ao que está acontecendo na Turquia. É um governo populista, é um governo que tem um conflito com o mercado muito grande, é um governo que, por sua vez, enfrenta problemas nas suas fronteiras. Eles, de alguma forma, eles tentam trazer esse tipo de ideia para o Brasil. Da mesma forma, a gente tenta resistir, alguns setores sociais, a não transformar esse país a continuar sendo periferia do mundo. As nações desenvolvidas, elas criaram um mecanismo de controlar, né, suas economias e suas políticas. E aqui no Brasil, o Lula preso sendo candidato. Primeiro, eu acho que seria vexatório para o Lula, para o PT e etc., essa condição. Mas é a realidade que eles estão enfrentando. Existem mecanismos ainda dentro da... A dúvida é tão grande que hoje o STF, ele está discutindo se o Lula está enquadrado na segunda instância, se não está. Existem dúvidas em relação a isso. Acho que é um problema a ser equacionado. Mas esse é um problema que atinge o Lula e pode atingir o Aécio a qualquer instante e outras pessoas. São situações diferentes de prisão, de envolvimento. O Lula foi preso por causa de um triplex, né? Essa teria sido o motivo dele. E eu vi um monte de reportagem na Globo, fotografias de daquele triplex milionário. Aí, recentemente, um mineiro ou um baiano, eu não vou lembrar direito, puseram à venda o tal apartamento. Ele pagou R$1.000 para a empresa que estava fazendo o leilão, foi lá e fotografou. Márcio, não é possível o que a Globo mostrou, os jornais mostraram do apartamento, se é o mesmo apartamento que ele mostrou. Ele faz uma descrição daquilo lá que é vexatório.
Agora, eu também não tive acesso, também não tive muita curiosidade, porque ficou aquela coisa... Para saber se de fato é aquilo mesmo. Né? Aquilo mesmo. Porque num momento de conflito, e a gente vive um conflito, uma guerra social para direita, esquerda, o mercado, a tensão social, nós estamos numa guerra de informação. E a gente trabalha com comunicação, a gente sabe que em qualquer conflito, a primeira vítima é a verdade. A gente só vai recuperar determinados fatos daqui uns 5, 10 anos. E mais. Talvez até mais. Haroldo, deixa eu te perguntar uma coisa. O momento que nós estamos vivendo, e a gente pode falar de momento, você já tem muito tempo no meio de comunicação, vamos chamar a gente de velho aqui mesmo, que nós somos mesmo, né? É isso aí. Então a gente já vivenciou muita coisa nessa vida. Esse momento de rede social, se eu sou seu amigo e faço um elogio, todo mundo, mas o Haroldo, se eu não sou seu amigo e desço o porrete em você, já vem mais umas 500 pessoas para falar, mas o Haroldo não me cumprimentou hoje também, ele é metido mesmo, ele é arrogante, ele é marrento, e as pessoas acabam indo, Maria vai com as outras. Impressionante, né? Não, é impressionante, sabe? Eu às vezes posto algumas coisas na minha rede social e as pessoas, outro dia eu coloquei lá um avental de Masterchef. Aliás, você ficou bonito lá. Obrigado, obrigado. Depois a gente acerta. Não, ficou joia, gostei daquilo lá. E assim, porque eu gosto, é um hobby. Eu gosto de cozinhar, não sou Masterchef, nada disso, mas eu gosto de cozinhar. Mas assim, se alguma pessoa criticar e falar, mas eu comi o bolo que você fez, eu passei mal. Vai aparecer mais umas 500 pessoas falando, é verdade, eu também, eu senti o cheiro, não estava bom. Enfim, hoje em dia, daqui a pouco, quando esse programa estiver sendo mostrado, essa entrevista, esse nosso bate-papo, as redes sociais, hoje em dia o candidato, ele vai ser enaltecido e execrado ao mesmo tempo. Né? Vai ser. A rede social, eu vou dizer para você, eu já tive... eu sou um dos pioneiros em usar a internet em Botucatu. Eu uso a internet acho que desde a década de 80. Quando era a lenha, inclusive. A lenha. Eu lembro que a primeira conexão que eu fiz de Botucatu não tinha nem servidor aqui em Botucatu. Era Zaz, né? Não, eu entrava em 6.200 kbps e entrava numa rede chamada Alternex, que ficava na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. Realmente a rede social é impressionante. Ela começou colaborativa. Né? Daí surgiram os blogs, surgiram um monte de jornalista muito bom, comunicador, formador de opinião social, digital, muito bons nesse período dos blogs, antes do Orkut, Geocities, etc. Hoje, de fato, tem isso. Eu me lembro que quando teve aquele processo de impeachment da Dilma, eu gosto de política e fiquei muito triste com o impeachment, o conjunto dos problemas de impeachment. Aí eu entrava na rede social, lá no Facebook, no Twitter, que eu gosto, e escrevia minhas opiniões. Márcio, mas eu apanhava, eu cheguei quase a querer encarar os caras na rua. Algumas eu conheço, outras não, né? Agora, a rede social, para mim, vale a relação olho no olho. Eu não vou te maltratar. Você tem uma opinião contrária. Por uma opinião contrária. Eu quero saber exatamente o que lhe faz ir nessa opinião. Muita gente em rede social desfez amizade por causa disso. Então está muito dinâmico, está muito instantâneo o que está acontecendo. Mas isso é uma banalização de tudo, né? É uma banalização, mas também tem a ver com o que nós estamos falando, de democracia. Você não quer ser ouvido? Verdade. A sua opinião não é importante? Verdade. Quando eu divirjo de você, mesmo que a gente esteja num ambiente democrático, não dói assim, puxa, o Haroldo discordou, não... E você imagina isso na rede social. Eu, pelo menos, quando alguém critica a minha opinião, eu penso em alguns ambientes, assim, algumas situações. Primeiro, ela sabe o que ela está falando? Porque comunicação é o que você entende, não o que eu digo, né? Será que eu me comuniquei direito com aquela pessoa na rede social? Então eu penso primeiro isso. Se a pessoa entendeu o que eu falei, se ela está sendo maldosa, se ela não está sendo maldosa, ou ela realmente tem aquela opinião e do modo dela, tem gente, algumas pessoas me dizem que eu sou o Miss Simpatia, né? Outras já acham que eu sou o maior carrasco. E eu, de fato, tenho essa polaridade. Bipolaridade? Bipolaridade. Quem me trata bem, me tira a roupa e vai embora e eu fico pedindo roupa para ir lá. Eu tenho isso, eu gosto de ajudar as pessoas. Agora, se a pessoa está disposta a brigar comigo, eu também não vou fugir da briga, né? É óbvio que eu não vou ficar dando murro na rua, essas coisas todas. Mas essas pessoas, elas são muito importantes. Se você for pensar, elas criam um mal-estar
dentro do ambiente democrático. O mal-estar no bom sentido, porque são criadas bolhas, as mesmas bolhas que elegeram o presidente americano Trump, a maioria da sociedade ela foi influenciada por ambiente de rede social, influenciada por russos que criaram o mecanismo de cada russo que entrava nos Estados Unidos, outras 7 ou 10 pessoas eram contaminadas com as informações dela. Então você cria uma bolha que é uma falsa verdade. É uma verdade. E propaga, né? E propaga. Por quê? Propaga porque você está lá em casa, você não tem compromisso. Verdade. Quer dizer, as pessoas usam isso aí, inclusive, como você falou, autoestima. E para medir, né? Para dimensionar o quanto ela é notada, o quanto ela é querida, né? O quanto, sei lá, para massagear o ego, né? Nada mais é do que isso. Se você fala assim, quantos amigos você tem na rede social? Eu tenho 4.000, mas por quê? Porque eu tenho um programa na TV aqui em Botucatu, né? E eu gosto que as pessoas comentem no meu programa, que isso vai gerar patrocinador, eu vivo disso. Claro. Eu vivo disso, eu não sou aposentado, né? Mas assim, algumas pessoas, elas medem e falam, quanto você tem? Eu tenho só 300, mas por quê? Porque para mim tá bom. Ô Márcio, eu tinha 2.991 pessoas. Você começou a limar. Comecei a limar, exatamente porque eram pessoas que não sabiam quem eu sou, me conheciam dos veículos de comunicação e qualquer jornalista, a gente tem um procedimento ético de atender a pessoa que está reclamando, compreender as exigências, o momento, a rebeldia dela. A partir daí, essas pessoas nos procuram, então elas entram lá e tal. Mas quando você dá esse tipo de atendimento, em algum momento elas se sentem íntimas de você, sem ter intimidade. Não que não seja bom, e eu estimulo todo mundo a dizer o que pensa de mim da mesma forma. Mas em determinado momento você tem as pessoas que elas querem te manipular para dizer o que elas querem que você diga. E eu acho o seguinte, já está na rede social, ela está dizendo o que ela quer. Ela que escreva, a pessoa que escreva com a sua opinião e aguente o processo judicial referente, porque o fato de ter rede social não quer dizer que eu não possa te processar ou processar qualquer pessoa. A lei cibernética que chama. A lei de cibernética, é um projeto, inclusive, que teve interferência de um deputado aqui da região, o Miltinho, né, que é do PR, ele teve um processo para proteger os dados e evitar, criar mecanismo de proteção do cidadão. Haroldo, você viu que ele já deu sinal umas 4 vezes aqui, né? Vamos ter que ter um terceiro bloco no programa, né? Vamos bater nele daqui a pouco. Eu gostaria de agradecer mais uma vez você que aceita o convite. É uma alegria. É muito legal a gente poder. E você sinta-se à vontade para se autoconvidar também, viu? Porque às vezes na correria fala, pô, preciso não sei o quê, tá? E que você vem aqui, nós gravamos aqui no Hangar Restaurante. Aliás, delícia. É uma delícia, a comida é sensacional. Né? O Rodrigo, que é o proprietário, é uma pessoa boníssima que está trazendo para Botucatu um restaurante de primeira qualidade, que vai estar, nesse fim de semana, uma sensacional galinhada diferente na Festa das Nações da PAI também, que acontece amanhã, né? Sábado, 18 e domingo, 19. Tá? Sensacional. Haroldo, muito obrigado. Claro, o Hangar vai estar lá. E eu aconselho, porque eu comi o que é o prato risoto de... não pode falar ainda, é segredo que está no quadro do programa. Esse que vocês vão ver daqui a pouco, em algum momento, está uma delícia. Eu testei aqui, está uma delícia. Deu até vontade de fazer um prato também. Obrigado.